Bom, galera, então, Henrique Carvalho aqui do Marketing Digital com Resultados falando. Eu vou mostrar para você agora como funciona o Google Keywords Planner. Primeira coisa é acessar o site, né, fazer o login e aí colocar a sua senha aqui, blá 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 blá. Ele vai fazer o login e a gente vai estar pronto já para começar essa pesquisa de palavra-chave. Bom, essa aqui é a tela inicial. E o que a gente deve fazer no começo é ir nesse primeiro campo aqui, que é pesquisar por novas palavras-chave e ideias. E aqui a gente vai colocar escrever, que é a palavra, o tema central desse artigo que a gente está analisando. E vamos lá, vamos ter ideias então de palavras-chave que a gente pode usar aqui. Bom, após a pesquisa ele mostra essa tela com zilhões e zilhões de grupos e dentro desses grupos aqui palavras-chave, como você pode ver aqui, como escrever um livro, máquina de escrever, escrever um texto. Mas eu vou clicar aqui, em Keyword Ideas, para ele já resumir várias palavras-chave aqui de uma forma mais ampla, sem precisar entrar em cada grupo. E, bom, clicando aqui em Average Monthly Searches, a gente vai estar categorizando, vai estar ranqueando essa lista toda em relação a quantas pesquisas são feitas mensalmente, na média, por um determinado termo. Como, por exemplo, escrever, a pesquisa média mensal é de 4.400. E aqui ele também mostra a competição, o quanto você poderia colocar de valor para anunciar, enfim, mas isso não é importante. O importante que a gente está analisando agora, somente agora, é essa parte aqui de o tráfego estimado. Tráfego estimado não, desculpa, as pesquisas mensais médias, que são feitas pelo termo. Então, o que a gente faz aqui nessa parte é colocar para o nosso plano quais são as palavras-chave que a gente acha que são legais para o nosso artigo que a gente vai desenvolver. Então, escrever, obviamente, é uma delas. E, bom, e aqui eu vou colocar algumas que parecem ser atraentes para um determinado artigo. Então, por exemplo, como escrever um livro, colocar ler e escrever. Depois a gente vai analisar todas elas para ver qual vai ser a nossa escolhida, a palavra final, né? Como escrever em foto não me interessa, escrever em foto não me interessa, como escrever um artigo interessa, escrever foto online não, escrever texto sim, como escrever bem, escrever por extenso não. E esse processo é assim mesmo, você vai descendo e vendo o que é interessante, como escrever, máquina de escrever não, como escrever corretamente sim. Isso, claro, vai ser. Tudo aqui é de acordo com o objetivo do seu artigo. Então, deixa eu descer só mais um pouco para pegar algumas palavras a mais, como escrever um e-mail não, dicas para escrever um livro, pode ser. Vamos para as próximas aqui. Como escrever uma redação, pode ser. Como escrever um artigo de opinião também. Você vê que tem várias pesquisas, às vezes meio estranhas, como escreve 60, então escrevia. Enfim, são como as pessoas realmente pesquisam no Google. Como escrever uma boa redação, escrever textos, aprendendo a escrever, talvez não, mas eu já coloquei. Escrever nas fotos, como escrever projeto, blá 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 blá, como escrever melhor, sim, bem interessante. Escrever online também é bem interessante. Como escrever certo. Beleza, a gente já tem aqui 18 palavras-chave para a gente analisar aqui nesse nosso projeto. E o que eu faço agora é o seguinte, eu copio, eu cliquei, deixa eu só mostrar aqui de novo, nessa pranchetinha aqui que está escrito Copy to Clipboard, e aí eu cliquei aqui no Command C para copiar essas palavras-chave. E elas estão agora no meu clipboard. E o que eu faço é voltar para o Keyword Planner. Então voltei aqui, vou começar Start Over, e cliquei na segunda opção aqui para pesquisar os volumes dessas palavras-chave. O que eu estou fazendo aqui no caso é só selecionar as palavras exatas que eu quero que ele pesquise, não palavras relacionadas. E deixa eu só ver uma coisa aqui. É isso, beleza. Então o que eu fiz? Eu coloquei todas as palavras-chave que a gente foi selecionando antes aqui agora. Cliquei nessa parte aqui para ele não
dividir por grupo, aqui ele está dividindo por grupo, aqui ele está colocando tudo organizado de uma vez só. E, novamente eu coloquei para ranquear por pesquisas mensais médias. E aqui é onde a gente vai escolher a nossa palavra-chave. E existem alguns fatores que a gente pode analisar aqui, tá? E o primeiro deles, claro, é a pesquisa mensal média, quanto maior, melhor. Só que você tem que ter a consciência de que, normalmente, quanto maior a pesquisa, maior vai ser a competição. Embora todas aqui estejam low, essa competição, pelo que eu entendo, é a competição dentro do AdWords, ou seja, das pessoas no leilão ali de preços, de ofertas que as pessoas vão colocando para anunciar. Então, não necessariamente a competição é uma competição das buscas orgânicas. Então, é preciso ter isso em mente, tá? Quando você analisar esse resultado de competição aqui. Por isso está tudo low. Talvez realmente seja uma competição baixa para todos esses termos. Mas vamos lá, vamos escolher o nosso termo para esse artigo. Nosso artigo então é sobre escrever melhor, escrever de uma forma mais eficiente, mais persuasiva. Então, escrever um livro, por mais que seja melhor, a pesquisa mensal média aqui não é o nosso termo de interesse. Então é algo que a gente pode descartar, ler, escrever também não. Escrever sim é um termo interessante, embora não seja totalmente descritivo. A pessoa que vai procurar sobre escrever, isso você tem que sempre ter isso em mente, tá? Por que a pessoa está pesquisando sobre um determinado termo? O que ela espera encontrar naquela pesquisa? Então, escrever é algo muito genérico. Não sei o que ela realmente quer com a pesquisa escrever. Mas se ela já pesquisa por como escrever um artigo, ela realmente quer dicas de como escrever um artigo. É algo óbvio, é algo que você sabe exatamente que precisa escrever para que ela, enfim, entre na sua página e não saia, não aconteça um bounce rate. Então, escrever texto, como escrever bem, e tem outras palavras aqui como menores pesquisas, como escrever certo. Você poderia dar várias dicas sobre como escrever as palavras de forma correta. Como escrever melhor é um termo bem interessante, porém, olha que interessante, como escrever melhor tem 480 pesquisas mensais e como escrever bem tem 1900. E esses dois termos, assim como o termo também como escrever, são os termos mais interessantes que eu vejo dessa lista aqui. E como o objetivo desse artigo é ensinar as pessoas a escrever de uma forma melhor, de escrever de forma mais correta, escrever melhor, a conclusão que eu chego, e que eu cheguei até quando eu escrevi esse artigo, foi que a palavra-chave como escrever bem, com 1900 buscas mensais médias, era o termo mais indicado para eu utilizar. Porque como escrever é um termo com busca menor, e como escrever bem ainda adiciona esse fator de a pessoa não quer só como, não quer aprender a escrever, ela não quer como escrever, ela quer como escrever bem. E que também é um termo mais adequado que como escrever melhor, já que as pesquisas são praticamente aí 5 vezes melhores. Então esse seria o nosso termo, e essa é a fase inicial, tá, do processo de escolha de uma palavra-chave. O que a gente precisa fazer agora é analisar a competição por esse termo. E como é que isso pode ser feito? Vamos lá. Então a gente vai copiar aqui esse termo, como escrever bem. Eu aqui estou no Google Chrome, estou numa conta que ela não é a minha conta, você vê que tem que fazer o login. Então é uma conta não personalizada. Os resultados que irão aparecer são resultados genéricos e que também refletem até um pouco do ranking que eu já mostrei lá do aplicativo do Moz. E aqui você pode até ver o meu artigo em primeiro, como realmente aparece lá em primeiro no ranking. Então, a ideia agora é você analisar alguns indicadores. Isso pode ser feito com um plugin do próprio Moz. Depois eu vou colocar Moz Bar o nome. Vou colocar o link para esse plugin, ele é de graça para o Google Chrome. E ele é de graça, porém eu posso fazer o meu login aqui com a minha conta
Pro, para ele mostrar mais informações, além de dificuldade da palavra-chave, enfim, tem mais coisas adicionais, mas que eu não vou entrar em detalhes agora. O ideal é você analisar o valor de Page Authority, que é o PA, também é um número que vai de 0 a 100, quanto maior melhor. A quantidade de links que estão indo para essa URL, no caso, também a mesma coisa, quanto mais links, teoricamente melhor. A autoridade do domínio, Domain Authority, que é o DA, no caso aqui está 40, o meu e esse. Então, deixa eu só resumir aqui. PA é diferente do DA. PA é Page Authority, DA, Domain Authority. Page Authority é a autoridade da página, ou seja, só dessa URL aqui, viver de blog barra como escrever bem. E Domain Authority é a autoridade do domínio viver de blog. Então, normalmente, para ranquear, Page Authority é mais importante, mas também é importante levar em consideração Domain Authority. Bom, essa é uma análise muito, muito básica. Tem mais coisas a se fazer ainda e é até interessante você ver como, às vezes, páginas com autoridade maior, aqui 37, no caso a minha está com 31, e o domínio aqui é 83, o meu domínio está 40, mesmo assim o meu artigo consegue ranquear melhor do que ele. E isso eu vou deixar para a próxima parte desse artigo, que é sobre conteúdo épico, conteúdo memorável, um conteúdo realmente que o Google quer mostrar nas pesquisas. Bom, mas simplificando agora aqui o processo, o ideal seria você clicar nesses 3 primeiros, você pode clicar nos 5, nos 10, enfim, quando você quiser analisar, e ver dentro deles o porquê que eles estão ranqueando naquela posição. E você analisando tanto o artigo, o próprio aplicativo do Moz aqui, ele está me mostrando novamente o Page Authority, Domain Authority, quantos compartilhamentos tem no Facebook, no Twitter, no Google+. E isso é o que importa no ranqueamento, principalmente no ranqueamento mais moderno. Atualmente as redes sociais, o social sharing ganhando mais força. Bom, eu não vou entrar em grandes detalhes aqui do porquê que meu artigo está em primeiro, mas você vê que é um artigo grande, um artigo com mais de 5.000 palavras, bem dividido, com uma quebra boa de conteúdo, com compartilhamentos naturais aqui de Twitter, Facebook, Google+, enfim, bastante conteúdo, bastante quebra de conteúdo, títulos com a palavra-chave, dentro do artigo tem a palavra-chave, e isso eu vou entrar na parte 3 sobre tática básica de SEO, mas olhando aqui agora é o seguinte, ver por que esses 3 estão em primeiro. Esse aqui é o segundo colocado, e é o site, é o domínio, como escrever bem. Então, óbvio que o domínio tem uma força aí de as pessoas procurando escrever bem, porque o domínio do cara tem a URL de escrever bem. E aqui, escreverbem.com.br/dicas de português, que também está ranqueando para como escrever bem. Enfim, nada demais. É só o domínio dele que realmente é forte, porque a própria palavra-chave está no domínio. Então acaba ajudando muito nas pesquisas e nas pessoas clicando nesses links. Então, só para resumir aqui, o que eu fiz basicamente foi analisar os 3 primeiros resultados e calhou de um deles ser o meu nessa pesquisa. Óbvio que eu já sabia, mas normalmente quando você está fazendo esse tipo de pesquisa não vai ser o seu. E normalmente o primeiro lugar vai estar lá porque ele merece estar lá, porque geralmente é o melhor página, o melhor artigo sobre aquele determinado assunto. Então analise com cuidado o conteúdo, a quantidade de links que estão para ele, a autoridade da página, do domínio, e até para você tirar algumas ideias também do que está funcionando e o que simplesmente você pode melhorar, o que essa página, essa URL deixou de fazer, o que você pode fazer no seu. Então é isso. A gente viu a parte, voltando aqui, a gente viu que como escrever bem é uma palavra-chave bem buscada. E nessa parte aqui a gente viu que a competição pelo termo não é tão grande, então é algo que dá para ranquear. Tanto é que esse artigo ranqueou em primeiro em menos de um mês, e acredito plenamente que ele tem
grandes condições de continuar em primeiro por bastante tempo, pelo próprio tempo e esforço que eu coloquei nesse artigo, palavras-chave, palavras-chave não, toda a quantidade de palavras que tem nele, mais de 5.000 palavras, e por isso eu acredito que ele vai ficar aí. Enfim, voltando, então a gente tem agora o nosso termo, como escrever bem, e com esse termo a gente já consegue partir para uma próxima fase.